Deputado Ricardo Barros, deputado relator desse projeto aqui, que veio para o plenário, já estava parado há algum tempo aqui, aguardando a deliberação dos deputados, e hoje teve sua aprovação concluída aqui no plenário, uma aprovação simbólica. O texto teve algumas tentativas de modificação aqui no plenário com algumas emendas, mas foi mantido o texto conforme apresentado aqui no relatório do deputado Ricardo Barros. Deputado, agora esse texto que vai ser enviado à sanção, ele tem algum acordo para que a presidência da República vete alguns pontos? Algumas divergências aconteceram aqui em plenário hoje, né? O PSL foi contra alguns pontos, o Partido Novo também apresentou destaques para tentar modificar o texto. Você acredita que o presidente da República pode sancionar o texto como ele foi aprovado hoje, ou há algum acordo já prévio para que se vete alguns pontos aprovados? Há uma preocupação dos policiais, porque tem um artigo que diz que é crime de abuso de autoridade quando o policial algema alguém, né, que não esteja em risco de fuga, que não apresente resistência e que não apresente risco ao policial, ao próprio preso ou a terceiros. Então, se a pessoa está pacificamente, não há motivo para algemá-lo. Mas criou-se um ruído muito forte em torno disso, talvez porque as pessoas não leram adequadamente o texto. E se o presidente entender que deva vetar esta parte do projeto, não há nenhuma resistência, foi conversado isso com os senhores líderes. Embora eu considere que o texto é apropriado, mas este é o único ponto que ficou, vamos dizer, negociado aqui, que poderá haver veto, e foi falado pelo líder do governo, Vitor Hugo, que nós aceitaríamos a negociação de um veto. No demais, o projeto é muito bom, o projeto acaba agora no Brasil com os inimputáveis, né? Hoje todos têm que responder perante a lei sobre abuso de autoridade, né? Antes nós tínhamos promotores, né, Ministério Público, Judiciário, que não respondiam a ninguém pelos erros que cometiam. Agora vão responder. Só perde o cargo em caso de reincidência, as penas são pequenas, de 1 a 4 anos, mas passamos a ter um equilíbrio, porque os juízes e os promotores também são cidadãos. E a lei é para todos. A lei é para funcionários públicos, executivo, legislativo, judiciário, tribunais de contas. Todo agente público, funcionário ou não, ou nomeado em cargo, responde à lei de abuso de autoridade. É um grande avanço para os brasileiros, porque nós, brasileiros, é que precisamos de proteção contra aqueles que exercem autoridade. Então, o ativismo político no exercício da sua atividade de autoridade, a militância que não aquela da função que exerce, os posicionamentos que não têm respaldo nos códigos de processo, na legislação, esses, quem usar da sua autoridade para exercê-los, vai responder perante os próprios juízes e promotores, porque isso é julgado pelo próprio judiciário, né? Mas eu acredito que a lei é boa para todos. E nós, inclusive do Legislativo, também estamos sujeitos a essa nova lei do abuso de autoridade. E um dos motivos para a escolha da votação desse projeto foi justamente esse que o senhor falou, de abranger os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, servidores dos 3 poderes, porque há outros projetos sendo analisados aqui na Câmara e também no Senado há bastante tempo, né? A Câmara analisa vários projetos de abuso de autoridade e foi escolhido justamente esse para ser aprovado aqui hoje, para ser votado aqui hoje, justamente porque ele abrange esses 3 poderes? Sim, porque abrange a todas as autoridades, inclusive os tribunais de contas. Ele foi discutido, debatido no Senado, quando aprovado lá, foram reunidos com a Associação de Juízes, promotores, policiais, delegados, todos tiveram a oportunidade de dar a sua opinião. Então, este texto que está aí é um texto consensual, tanto que foi aprovado integralmente aqui pela Câmara dos Deputados. Esse é o processo que nós entendemos, um processo correto, né, de avançar na legislação e de equilibrar toda a sociedade com aqueles bons profissionais. E eu sempre disse agora no plenário, bom policial, durma tranquilo. Bom juiz, bom promotor, não se preocupe. Bom político, né, bom conselheiro, bom ministro, não se preocupe. Esta lei é para aqueles que abusam da autoridade. Quem não abusa, está tranquilo.
Voltando só a um dos pontos polêmicos aqui em plenário, que foi justamente a questão das algemas. O texto não proíbe o uso de algemas, ele apenas restringe a quem não ofereça risco, a quem não se ofereça resistência à prisão, é isso? Exatamente. Quem não oferece resistência à prisão e nem risco para si próprio, para o policial ou para um terceiro qualquer que esteja na cena, este é que é punido. Mas o uso de algemas é permitido e, obviamente, será mantido. Mas não contra alguém que não oferece resistência à prisão, não contra alguém que não oferece risco ao próprio policial, né, ou a um terceiro, ou a ele mesmo, porque às vezes a pessoa está em estado de surto e precisa ser contido. Não haverá dúvida sobre isso. Este é o ponto mais polêmico aqui na discussão e nós até concordamos que, se a interpretação for essa de que há dúvida sobre esta possibilidade ou que o policial ficaria contido no uso da sua atribuição, poderá haver um veto. Mas, no demais, o texto é muito bom, muito bem feito, e eu sou relator do texto do Senado, mantendo o texto do Senado. Portanto, não é da minha autoria, mas fico feliz que o plenário tenha aprovado essa matéria, porque o Brasil há muito precisava. A Lei de Abuso de Autoridade é de 1965. Muito antes da nossa Constituição. Então, este projeto já está adequado à Constituição Federal promulgada em 88, que já tem 30 anos. Então, nós demoramos realmente para fazer uma nova lei de abuso de autoridade. Para concluirmos, o texto também dá uma proteção aos juízes, né? Já que a interpretação das leis também não configura crime, não configura abuso de autoridade, é isso? Isso é chamado a hermenêutica. Nós conseguimos, o texto mantinha e nós mantivemos, que se a interpretação do juiz sobre a norma legal ou sobre uma prova, né, vamos dizer, uma divergência de interpretação não é crime, né? Então isso é muito importante, porque o juiz tem a sua prerrogativa de decidir sobre uma determinada matéria e isso está mantido, né? O abuso é quando se tomam decisões manifestamente contrárias à legislação. E aí sim pode-se pedir um processo de abuso que vai ser julgado pelo próprio judiciário. Tá certo. Muito obrigada, deputado Ricardo Barros, relator aqui do texto do projeto que foi aprovado aqui pela Câmara dos Deputados, que coíbe o abuso de autoridade dos três poderes, servidores públicos e também dos tribunais de conta e de conselhos do Ministério Público. Aqui ao meu lado, agora para conversar também sobre o projeto, a deputada Bia Kicis, do PSL, que foi contra diversos pontos do texto aqui, pediu mais tempo para debater, mais tempo para discutir o projeto, mas o lado contrário foi vitorioso, a maioria aqui da Câmara aprovou o projeto. Deputada, quais os pontos que prejudicariam o debate, que prejudicavam o debate do projeto aqui, na opinião da senhora? Não são pontos que prejudicavam o debate. O que prejudicou o debate, em primeiro lugar, claro, foi a celeridade com que o processo foi trazido para cá. Houve uma votação de urgência e no mesmo dia se colocou o projeto. Então isso realmente atrapalhou completamente o debate, porque nós não podemos nos debruçar sobre o texto, discutir artigo por artigo e apresentar um texto que a gente considerasse melhor, porque uma coisa é certa, todo mundo combate o abuso de autoridade. E outra coisa é certa, existe abuso de autoridade. Um dos casos que é muito comum é o do artigo 31, que prevê a punição para quem começa uma investigação e nunca mais termina essa investigação, quer dizer, não apresenta denúncia, mas a pessoa que é investigada, o nome dela vai para o jornal, a vida dela é destruída e depois de muito tempo, não, essa pessoa era inocente, né? Então, esse tipo de coisa é muito ruim e tem que ser punido de forma vigorosa. Mas tem muitos outros artigos que a gente entende que são bastante ruins para o combate à corrupção, como, por exemplo, a questão que eu citei muito aqui, que é a questão do policial, que no momento de uma prisão, de uma detenção, ele usa uma algema para imobilizar, né, um criminoso. E aí a lei permite que depois se avalie se aquela
se aquela atitude dele foi excessiva, se foi abusiva. Mas quem vai avaliar isso? Não estava lá na hora para ver o risco, o que estava acontecendo. Quem vai avaliar pode ser um promotor, um juiz depois do conforto do seu gabinete e que vai entender que, por exemplo, aquele policial não poderia ter feito uso da algema. Então, isso não faz sentido, isso vai fazer com que as pessoas fiquem retraídas no cumprimento do seu dever. Tem vários casos ali que vão fazer também que com juízes e promotores também corram o risco de ser presos se alguma conduta deles for entendida como abusiva. Então, essa lei ela precisaria ser realmente melhor analisada. A senhora acredita que as punições previstas na lei, então, são desproporcionais? Eu entendo que sim, entendo que são desproporcionais. Como foi dito aqui da tribuna por um colega, nós estamos combatendo o abuso daqueles que mandam prender de forma infundada com prisão. Então, realmente, eu entendo que deveria haver outras penalidades também, né? Mas tem uma coisa que é o seguinte, nós já entramos em contato com o presidente Bolsonaro, o Palácio, e é certo que o presidente vai vetar, ele vai lançar a mão do veto dessa faculdade dele, né, de vetar aqueles artigos que ele entende que são realmente abusivos. Aí sim, os artigos da lei abusivos. E no entendimento da senhora também há riscos de prejudicar investigações em curso a partir da sanção dessa lei? A Lava Jato, por exemplo, poderia ser prejudicada? Alguns discursos aqui em plenário falaram sobre os riscos de investigações em curso? O risco é de fazerem uma interpretação, né, que dê a entender que procedimentos foram abusivos. Agora a gente sabe, vamos esquecer Lava Jato, agora falar assim, a gente sabe que existem realmente procedimentos abusivos e esses têm que ser coibidos sim. Inclusive eu defendo que juiz, promotor responda pessoalmente pelo dano que ele causa a uma pessoa quando age com abuso de poder, tá? Mas vamos aguardar os vetos do presidente e aí a nossa luta vai ser para mantermos esses vetos aqui. A gente vai ter que trabalhar para isso e aí vão precisar quem quiser derrubar os vetos vai precisar de muitos votos, então a gente está contando com isso também. A discussão hoje aqui foi além de governo e oposição, foi uma discussão mais técnica mesmo para tentar aprimorar o texto. Sim, porque essa não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, né? Toda autoridade ela tem que agir dentro dos parâmetros legais. Aquela autoridade que extrapola as suas atribuições para perseguir alguém, usar do cargo ou para impor uma ideologia, essa pessoa tem que ser punida. Então, a ideia de uma lei para coibir ou punir o abuso de autoridade, ela é boa. A ideia é boa. O problema foi a forma como essa lei foi apresentada, sem abrir espaço para negociação, sem que a gente pudesse examinar e aprimorar artigos, suprimir artigos. Então, esse é que foi o maior problema dessa lei. Tá certo. Muito obrigada, deputada. A lei de abuso de autoridades, ela apresentou 37 casos considerados abusivos, como divulgar gravação ou trecho sem relação com a prova que se pretende produzir, e além também de dados sobre a vida privada de investigados. O uso de algemas sem que o réu ofereça resistência à prisão ou não ofereça risco à autoridade. E também fotografar ou deixar fotografar ou filmar e ainda divulgar imagem não autorizada do réu ou da vítima ou do investigado, além também de expor as pessoas a vexame ou execração pública, além de usar prova obtida de maneira ilegal. O texto segue para a sanção presidencial e, segundo o líder do governo e a bancada do PSL, o presidente Jair Bolsonaro vai vetar alguns artigos que estejam em desacordo à bancada governista, ao líder do governo, e o texto, então, voltaria para ser analisado pelo Congresso Nacional para analisar esses vetos presidenciais. Nós seguimos com as informações na Rádio Câmara e também na TV Câmara.